Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje iremos falar sobre histologia das vias aéreas. Iniciaremos com as vias aéreas superiores, e então vamos lá. As referências utilizadas foram os livros de histologia, né, que já utilizamos anteriormente na parte de cardio também, tá? Nessa parte de respiratório. A gente utilizou o Junqueira e Carneiro, o Base de Histologia do Netter e o Ross, tá? Eu sempre falo também de como a gente usa também como referência o Atlas de Histologia Virtual da USP, tá? E o Histology Guide, que são duas ótimas referências virtuais que vocês podem usar e abusar também, tá? Primeiro, vamos falar aqui das principais características do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório, assim como vocês estão a observar aqui, eu vou colocar aqui a canetinha para ir grifando junto com vocês aqui. Ele é constituído, então, dos pulmões, tá? E de um conjunto de ductos que comunica esse pulmão com o meio exterior. Então, nós estamos falando inicialmente da via aérea superior. Então, a gente vai falar de todo o trajeto, de todo o caminho, né? Até chegar aos pulmões, tá? Então, pela respiração, é feita essa troca, né, dos gases, né, do CO2, do sangue por oxigênio. Além disso, né, esse sistema também está envolvido na fonação, e aí, claro que a gente tem vários problemas que podem estar acarretados, como algumas patologias que vocês verão, né, posteriormente em outras oportunidades com a fonação, tá? E também na percepção de estímulos olfatórios. Essa percepção de estímulos olfatórios, nós vamos pontuar ela um pouquinho, porque tem muito a ver com a percepção de estímulos através do neuroepitélio ali presente. E isso está intimamente ligado ao sistema de recepção celular, tá? E isso é muito legal porque tem uma proteína chamada proteína G, que faz a recepção desse sinal, né, dessa sinalização celular, a percepção e a transdução desse sinal até a gente ter essa percepção desse estímulo olfatório, tá? Distingue-se aí no sistema respiratório duas porções funcionais, a porção condutora e a porção respiratória. Para esta aula, nós iremos falar da porção condutora, tá? Para esclarecermos, então vamos lá. A porção condutora, eu digo que ela é o preparo. Então, vejam aí. A porção condutora, ela tem como seus componentes as fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos terminais, tá? A função mecânica dessa porção é purificar, umedecer e aquecer o ar expirado, tá? Eu digo que ela está preparando esse ar para ele chegar lá na porção respiratória livre de todos os contaminantes, para que todas as trocas possam acontecer de forma adequada, tá? Histologicamente falando, essa porção condutora, ela é composta por tubos estruturados por ossos, cartilagem e uma musculatura lisa. Isso garante a patência, né? Essa patência contínua, a abertura, né? Garante com que não tenha nenhuma obstrução, então está totalmente aberto. Esse termo patência é muito utilizado na odontologia, inclusive, né? Então, na odonto tem que manter a patência, né? Totalmente aberto, né? Para que consiga passar o instrumento, tal. Então, o ar tem que passar diretamente ali, tá? A porção respiratória, que é o que nós veremos em uma outra oportunidade, numa próxima aula, é o intercâmbio, né? Então, quais são os componentes da porção respiratória? Então, bronquíolos respiratórios, dutos alveolares e os alvéolos, que é onde de fato vão acontecer as trocas gasosas, tá? Então, a troca de CO2 do plasma por oxigênio do ar inspirado, tá? É ali que vai acontecer. Então, a gente tem ali na porção alveolar, né, os capilares, e ali a gente consegue fazer toda uma troca, tá?
Histologicamente falando, as paredes são extremamente finas, então extremamente delgadas, e isso você consegue maximizar a área de superfície e por ali acontecem as trocas, tá? Pelo ponto de partida que a gente tem aqui, a porta de entrada são as fossas nasais, tá? Então, o epitélio que a gente tem é uma transição ali de pele para um epitélio estratificado pavimentoso, que nesse momento aí ele perde a queratina, tá? Nessa entrada, tá? Temos a presença ali de vibriça, que são os pelos, tá? Glândulas sebáceas e sudoríparas, tá? Que vão formar a primeira barreira física contra pequenas partículas, partículas grosseiras, né, que possam conter micro-organismos, então eles já vão ser aprisionados ali, tá? A área respiratória, ela é um epitélio revestida pela mucosa respiratória, na sua lâmina própria, tá? Tem glândulas serosas e mucosas, então a gente tem glândula mista ali, plexo venoso abundante e isso favorece o aquecimento do ar. Como dissemos anteriormente, é uma das principais funções que a gente tem ali, né, nesse primeiro momento ali da porção condutora, tá? Os cornetos ósseos, então uma parte que a gente tem ali de expansão óssea, causam esse turbilhonamento, força o ar contra a parede, tá? E aí, então, o muco aprisiona ali qualquer contaminante. Então, vejam que a anatomia, né, a forma já garante o sucesso, né, da função, da fisiologia, tá? O epitélio do tipo respiratório, não tem como errar, tá? É epitélio respiratório, tá? Como que ele é? Na parte de cima vocês estão vendo um esquema e na parte de baixo a lâmina histológica. Então vejam que ele é a representação e aí a gente consegue identificar os componentes, tá? Vejam que a gente parte daqui, ó, das células caliciforme, então elas têm esse formato de cálice, tá? E aí, uma brincadeirinha aqui, né, mas só para a gente fazer associação, é a fábrica de adesivo, tá? Então, aqui ela vai formar um muco glicoproteico, tá? Para aprisionar poeira e patógenos. Vejam só, ele é glicoproteico. Então, a sua porção glicídica e a sua porção proteica, tá? Uma questão importante, uma notinha de rodapé aqui. Se ele é glicoproteico, tá? Ele tem toda uma questão de nutrientes. Então, a gente produz isso em uma quantidade suficiente para fazer o quê? Para nossa proteção. Uma produção exacerbada desse muco vai gerar muito nutriente para micro-organismos, principalmente bactérias. Então, aí que começam a acarretar os problemas, tá? Então, fiquem com essa informação, né, que ela é muito importante, tá? O que nós temos também aqui de outras características, tá? As células do tipo colunares, tá? E aqui em cima vocês podem observar que nós temos cílios, que são pequenas projeções, né, citoplasmáticas, que são dotadas de movimento, tá? Sempre movimento coordenados, tá? Então são vários cílios ricos em mitocôndrias que produzem energia para o batimento ciliar, né? Então eles fazem com que esse muco ele desloque em direção à faringe. Então, percebam que nessa representação esquemática temos inclusive vários micro-organismos aqui que estão sendo empurrados aqui, tá? E nesta região mais inferior, próximo aqui à lâmina basal, nós temos as células basais, que são mais arredondadinhas, olha aqui, tá? São células que fazem o reparo, são células tronco, tá? Elas estão ali ancoradas na lâmina basal e elas favorecem a renovação constante desse epitélio, a renovação constante para
que esse epitélio nunca sofra um dano e perca a sua estabilidade histológica, tá? Então, as barreiras nasais que nós temos, né, fisicamente falando, é o vestíbulo, né? Então a gente tem esse bloqueio mecânico de partículas grosseiras e a barreira mucosa através desse epitélio respiratório, através do batimento ciliar e da produção de muco pelas células caliciformes, certo? A área olfatória, como dissemos no início, né, formado por neurônios bipolares, tá? Então, você tem, olha aqui que interessante, né? Então, aqui tem a representação esquemática de uma narina, tá? Então, você sente, né, a percepção de um odor. Esse odor, quando ele chega lá na sua célula, né? Esse odor, ele é um ligante, um sinal, é uma partícula odorífera, né? Ela vai se ligar a um receptor, neste caso aqui, a um quimiorreceptor, tá? Que está localizado na membrana ciliar. Esse quimiorreceptor está ancorado em uma proteína G. E aí, a partir disso, ele vai desencadear uma resposta, né, aonde vai ter a transdução desse sinal de acordo com aquele odor, né? E aí então você vai ter como ele é um neuroepitélio, você vai ter a percepção de que odor é aquele lá, tá? As células colunares são largas, né, no ápice, como vocês podem ver, e estreitas na base, tá? E aqui embaixo a gente tem algumas glândulas, temos duas representadas aqui nesse esquema. Então, vejam só, aqui, ó, temos duas glândulas representadas aqui. A gente tem mais, claro, isso aqui é só um esquema, né? Qual é a função, tá? Essas glândulas são do tipo tubuloacinosas e elas formam uma corrente líquida. Qual é a função desse líquido? Ele lava esse cílio desse neuroepitélio para retirar esse odor. Esse odor, quando ele está ligado ao receptor, ele está ativando a sinalização para identificação daquele cheiro, daquele odor. Então, quando ele lava, você desliga aquele cheiro, né, permitindo a detecção de um novo odor. Olha só que interessante, né? Então é assim que a gente tem a percepção dos cheiros. E o nosso cérebro é capaz de identificar muitos tipos de odores diferentes, tá? Seios paranasais, então os anexos do ar. Localização, então aqui nas cavidades no osso frontal, maxilar, então a gente tem a representação esquemática aqui, tá? A adaptação histológica é revestido por epitélio respiratório, porém, olha só a diferença, tá? Aqui, nosso epitélio, ele tem células bem mais baixas e menos caliciformes em comparação à via principal, que foi a que a gente viu anteriormente, tá? Então, aqui a dinâmica que a gente tem de drenagem, ela é diferente. O muco, né, ele é empurrado para as fossas nasais pelo constante movimento que a gente tem ciliar de pequenos orifícios de comunicação que a gente tem ali, tá? Então, essa é a grande diferença, é no tamanho que a gente tem aqui. Então, dá para a gente comparar o epitélio principal com dos seios nasais, tá? E é só você imaginar, né? Se a gente tivesse uma grande produção de muco aqui nos seios paranasais, a gente ia estar sempre congestionado. E esse é um grande problema que nós temos, né? A gente, inclusive, em crianças, em adultos também, né? A gente indica bastante fazer a lavagem nasal, que é para quê? Para remover esse muco aqui, para não ficar cheio aqui nos seios, né? Então a gente faz essa retirada, tá? Olha aqui, observem a área respiratória, a lâmina histológica. Então, o que que a gente tem aqui? Né? Vasos sanguíneos, tá? A parte de glândula
seromucosa aqui em vermelho, e aqui embaixo, ó, o epitélio do tipo respiratório, certo? Então, essas são as características, tá? Como falamos, essa porção condutora, ela tem a função de preparar o ar para a porção respiratória, tá? Então, nós temos que ter um processo imunológico envolvendo aqui, tá? E aí, a gente tem o anel de Walder, tá? Que é o conjunto, né, das tonsilas, né, das amígdalas, tá? E de toda essa porção que está aqui, né, da nasofaringe, que está circulada aqui, junto ao tecido linfóide associado à mucosa, que a gente chama de malte. Tá? Então, são aglomerados encapsulados, né, que capturam antígenos do ar e dos alimentos com a função de proteção. Tá? Então, aqui as tonsilas, elas apresentam essas criptas aqui, ó, tá? São essas invaginações que a gente tem aqui, ó, profundas. Invaginações são essas reentrâncias que nós temos aqui, e elas têm a função de captura de micro-organismos para esse parênquima linfóide, já que está associado à mucosa. Então, um processo que a gente tem do sistema imune. Vejam a imagem histológica aqui. Então, dá para ver bem aqui a cripta, tá? E todo o tecido linfóide associado aqui, tá? Então, nós temos ali as tonsilas palatinas, linguais, né? E as faríngeas e tubárias. Partindo para a epiglote agora, né? Vejam só que interessante aqui. Nós temos duas faces aqui, tá? Na epiglote, se vocês observarem. Aqui no meio, essa porção aqui, ó, que eu vou destacar, ó, tá? É a cartilagem que a gente tem da epiglote. E se você observar, de um lado nós temos o epitélio respiratório, olha aqui, ó, epitélio respiratório, tá? E do outro um epitélio estratificado pavimentoso. Então nós temos duas faces, tá? A epiglote é um prolongamento da laringe, tá? A porção central é essa cartilagem aqui, tá? Que eu mostrei para vocês, certo? E revestida de tecido conjuntivo e epitélio, tá? O epitélio estratificado pavimentoso está na face anterior, tá? E o respiratório na face posterior. Por quê? Durante a deglutição, a gente tem a elevação da laringe. Aí a epiglotite é fletida para trás, fecha a entrada da laringe durante a passagem de alimentos, tá? Isso entre faringe e esôfago. E durante esse movimento, tá? A região é revestida de epitélio estratificado pavimentoso que fica em contato com o alimento. Então, vejam só na representação. Nós temos face anterior, que aí eu chamo de face do atrito, que é a que fica em contato com o alimento durante a deglutição, e a face posterior, que é a face aérea, que é voltada para a laringe, que é da via respiratória. Então, o que nós vamos ter aqui se é da via respiratória? Epitélio respiratório, o epitélio respiratório clássico, tá? E aí a gente tem a epiglotite para controlar tudo isso aí. Uma vez que você está deglutindo, outra vez que você está aqui respirando. Por isso que é importante a gente explicar para as crianças, né, principalmente, né, comer devagar, mastigar direito, respirar, não falar enquanto está se alimentando, né? Então, vejam aqui a parte da lâmina, aqui a imagem clássica, né, de cartilagem, bem roxinha aqui, com os grupos isógenos, tá? O epitélio respiratório, olha aqui as células caliciformes com os cálices bem aqui demonstrados, né? E aqui o epitélio estratificado pavimentoso. Então, uma porção respiratória, tá? Face posterior laríngea, e a parte da deglutição. Então, a face anterior, oral lingual, certo? Então, a gente tem essa dupla identidade aí que a gente chama da epiglote, tá? Então,
Olha aqui na imagem da lâmina, para vocês observarem. Aqui embaixo, ó, epitélio do tipo respiratório. Olha a cartilagem separando aqui. E aqui, ó, estratificado pavimentoso. Certo? Laringe, né? A gente já vai falar do órgão fonador aqui, né? Ele é um tubo oco de forma irregular, tá? Ele que garante a patência, né? A via aérea aberta, une ali, né? A faringe à traqueia, tá? A gente tem esse esqueleto cartilaginoso, qual vocês estão observando aqui, tá? Unido por tecido conjuntivo, essas cartilagens aí, tá? E temos a parte muscular aqui, ó, tá? Essa parte muscular, a gente tem duas facetas, vamos dizer aqui, a extrínseca e a intrínseca, tá? A extrínseca é essa inserção externa, extrínseca externa, tá? E aqui, então, a gente tem o exemplo do ocioide, tá? Que eleva ou abaixa a laringe na deglutição. E a parte intrínseca é essa inserção que a gente tem aqui que controla a fenda da glote ali e a tensão das pregas vocais, tá? Vejam aqui na imagem, que fica mais interessante. Então, aqui na parte externa, músculo extrínseco. Então, esse aqui, ó, que eu vou riscar agora para vocês, tá? E aqui, ó, o músculo intrínseco, tá? Então, a gente tem aqui. A cartilagem também está presente e as pregas vocais. Aqui a passagem de ar, lumen, certo? Então, vejam no texto, o revestimento epitelial da mucosa, né, não é uniforme. Nas pregas, está sujeito a mais atrito, desgaste, então ele é estratificado pavimentoso, sem queratina, não queratinizado, tá? E nas demais regiões, é do tipo respiratório. Cílios vão bater em direção à faringe e a lâmina própria rica em fibra elástica lá, tá? Além dos músculos intrínsecos, né? Tem outro conjunto de músculo esquelético, os músculos extrínsecos, tá? Então tem inserção ali, né, entre a dos músculos intrínsecos lá da laringe, ok? Falando de pregas vocais, nós temos duas, tá? Nós temos as chamadas pregas vocais verdadeiras, tá? E as pregas vocais falsas. Observando a imagem, qual a característica principal que nós temos aqui para diferenciar essas duas pregas vocais? Bem fácil de identificar. Observem rapidamente essas duas imagens e vejam aí qual é a grande diferença, principalmente aqui, ó, nessa verdadeira. Olha essa quantidade de músculo que nós temos aqui, tá? Então nós temos uma grande quantidade de músculo na prega verdadeira, tá? Sendo que aqui na falsa, a gente já não tem isso aqui, tá? Então, ó, na parte interna da laringe, a gente tem dois pares de pregas, tá? Então, o par superior que nós temos é a prega vestibular ou falsa, né? Antigamente a gente chamava de corda vocal, agora a gente tem a denominação de chamar como pregas vocais, tá? Então, aqui a gente tem o quê? Tecido conjuntivo frouxo, tá? E glândula. É essa a constituição que a gente tem da prega vestibular, ou prega falsa, tá? Agora, o par inferior são as verdadeiras. E o que que a gente vai ter aqui? Tá? Musculatura, bastante musculatura, tá? Tecido conjuntivo, claro, tá? Não temos presença de glândula e a gente tem uma grande porção de músculo, tá? E aí, quando o ar passa, né, lá da laringe, esses músculos se contraem, modifica a posição, tensão e forma, né? E aí produzem os sons diferentes com os tons diferentes. Vamos ver as imagens ampliadas aqui. Olha só. Prega vocal vestibular, falsa. Então, tá vendo o que que nós temos aqui? Epitélio do tipo respiratório e, basicamente, glândula. Vejam que a gente não observa musculatura aqui, né? Tecido conjuntivo e glândula. Agora, olha só a diferença
que nós temos para a verdadeira. Olha a grande quantidade de musculatura. Então, é bem fácil de identificar, tá? Então, a gente tem aqui, ó, né? Epitélio estratificado pavimentoso sem queratina, tá? Lâmina própria com fibra elástica e o músculo estriado esquelético em grande quantidade, tá? Voltando à imagem, olha aqui, ó, a falsa e a verdadeira. Dá para diferenciar bem. Verdadeira é aquela que tem a musculatura. Não é à toa que tem tanto exercício para as pregas vocais, né? Então, o pessoal que trabalha com a voz tem que fazer bastante exercício, cuidar da voz e cuidar dessa musculatura aí, certo? Tá? Eu gosto sempre de fazer uma tabelinha de comparação, né? Então, vejam aqui da prega falsa e da prega verdadeira. Então, a prega falsa, o epitélio de revestimento é do tipo respiratório, tá? A verdadeira é estratificado pavimentoso não queratinizado, tá? Por quê? Adaptação ao extremo atrito vibratório, fonatório. A lâmina própria sustentação da falsa, tecido conjuntivo frouxo, tá? Rico em glândulas seromucosas. Já na verdadeira, tecido conjuntivo altamente elástico, formando esse ligamento vocal e não temos glândulas aqui, ausência total de glândulas, tá? Musculatura da prega falsa, da vestibular, ausente, não temos. E, na verdadeira, um músculo bem proeminente, né? Estriado esquelético que controla a tensão, forma e tom. Então, essa é a grande diferença que nós temos aí, tá? Aqui, só para dar um gostinho para vocês, né? Um pouquinho de patologia clínica, né? Alguns fatores de risco que a gente tem que pode afetar, né? A musculatura, o epitélio das nossas pregas vocais, tá? Tabagismo, tá? É um dos principais fatores que a gente tem, que chamado do edema de Henke, e das principais patologias que a gente vai ter de via aérea, que é o câncer de laringe. Refluxo laringofaríngeo. Então, o que você tem? Quando você tem o refluxo, você está trazendo de volta todo aquele conteúdo estomacal. E esse conteúdo, ele é ácido. Esse ácido, ele vai prejudicar toda a mucosa, né, que é delicada, né, da sua via aérea. Então, isso vai prejudicar. Fonotrauma, uso excessivo ou incorreto da voz, né? Então, gritos ou um tom muito mais elevado do que é o normal da tua voz, então você está forçando a tua musculatura, tá? E infecção viral, o HPV, tá? Então, o HPV ele vai destruir, ele vai sequestrar ali o maquinário celular e ele vai prejudicar toda a histofisiologia ali presente, tá? Sintomas que você tem que ficar alerta: rouquidão, disfonia, né? Voz áspera persistente por mais de 2 semanas é um sinal clássico de alteração na prega vocal. Dificuldade de deglutição, de engolir, tá? Então, que é o que a gente chama de disfagia, tá? Pigarro, tosse crônica, isso aí gera uma irritação constante do epitélio. Isso aí está demonstrando que a sua produção de células caliciformes está mais elevada, né? Principalmente presença de muito catarro, né? Então, alguma coisa está acontecendo. Tem algum micro-organismo que está irritando muito esse epitélio. Então, a produção de célula caliciforme está elevada, que é para tentar corrigir esse problema. Afinal, ela é uma porção condutora, está protegendo para que o ar chegue lá na via aérea inferior totalmente adequado, tá? E perda de peso inexplicável. Então, é um sinal sistêmico de alerta para malignidade, para várias outras questões, e inclusive para via aérea superior também. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse é apenas um resuminho do que é a histologia de via aérea superior. Acessem mais materiais, peguem os livros de histologia e de fisiologia, façam as correlações e bons estudos para vocês. Até mais, pessoal.